Olá, pessoal. Estamos aqui então para dar início a essa primeira aula, né, do curso de análise combinatória e probabilidade, né, dentro da especialização. Para a nossa primeira semana, né, a gente vai começar com o básico. Essa daqui é a linguagem universal, a linguagem que vai permear, né, todas as nossas ideias. A gente sempre vai falar sobre conjuntos, tanto quando a gente fala de análise combinatória, quanto quando a gente fala também sobre probabilidade. Vocês já devem estar começando a ver um pouco dessas coisas quando na disciplina de cálculo de probabilidades, né, que ela começa essa semana também. Então, vocês vão verificar que é essencial que a gente consiga trabalhar bem com essas ideias. Principalmente observar que o que a gente está trabalhando aqui é algo muito parecido com aquelas ideias que vocês falaram de funções, inclusive alguns exercícios das listas podem puxar algumas coisas e usar algumas ideias anteriores. Então, por isso, é de extrema importância que vocês revisem bem sempre o conteúdo, tirem suas dúvidas, utilizem todos os espaços que tem lá no NEAD para que vocês consigam aí ter sucesso e êxito aí ao longo dessa caminhada. Lembrando que a qualquer momento eu estou também sempre disponível, correto? Vamos lá, passar aqui para o nosso próximo slide, só para poder colocar os conteúdos que serão abordados nessa aula. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre algumas noções básicas de conjuntos, né? O que é, o para que serve um conjunto, as relações básicas, como é que a gente consegue relacionar os elementos de um conjunto, como é que eu consigo relacionar conjunto com conjunto. O conceito de operações, esse daqui é fundamental, pessoal, porque a gente consegue utilizar bastante a ideia dentro de lógica e a gente vai reconhecer a probabilidade lá na frente a partir de operações de conjuntos, então é importante que vocês deem um enfoque nessa parte. Acredito que os exercícios, inclusive, puxam um pouco mais para esse aspecto, para que vocês consigam perceber. E umas recomendações, que eu acho importante isso daqui, porque querendo ou não, é um curso que tem como foco educação. Então é essencial que a gente consiga falar sobre como que a gente consegue pensar isso dentro de sala de aula, como que eu tenho que pensar na hora de eu poder transitar essas ideias, tá? É algo, inclusive, que costuma ser muito mal feito dentro de sala de aula, então eu trouxe algumas recomendações para que a gente tome esses cuidados e que a gente ensine isso de uma forma um pouco mais, não é bem correta, mas um pouco mais formal. Acho que a palavra correta aí que eu queria encontrar é formal. A gente precisa começar a resgatar um pouco do formalismo, sem abusar dos formalismos, porque a gente vê também que isso anda se perdendo bastante nos últimos tempos, e isso gera prejuízos aí dentro da formação. Com isso, deixa eu me apresentar, porque eu comecei a falar de tudo e não falei de mim. Eu sou o professor Bruno Coelho, tá? Eu sou professor mestre em matemática pelo Profmat. O Profmat foi executado na UFG, eu sou um professor goiano, devem ter reconhecido pelo sotaque. Eu tenho experiência profissional aí desde os meus 18 anos de idade em sala de aula. Hoje eu tenho 34, então já tenho uma caminhada grande. Eu já trabalhei com ensino fundamental, ensino médio, trabalhei em colégios públicos, trabalhei em colégios particulares, eu trabalhei com formação de professores também na Universidade Estadual de Goiás, então eu trabalhei já com basicamente todo o leque de possibilidades dentro da nossa área, né? Inclusive, vamos ver ali embaixo, né? Eu atualmente sou professor do campus Samambaia, não no campus estrutural, né? Como a pós-graduação tem essa característica interpolo, isso permite, né, esse intercâmbio de professores. Lá eu trabalho com o curso de bacharelado em engenharia civil e trabalho também com o ProEja, que é uma modalidade bem interessante, tem as suas peculiaridades, e aí eu consigo trabalhar. Posso falar para vocês que eu já trabalhei com estudantes desde os 7 anos de idade até os estudantes com um pouquinho mais do que 80 anos, então isso dá para a gente uma faixa de experiência interessante, tá? Dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem conversar comigo, o e-mail é uma possibilidade, tá? Lembrando que lá na página do NEAD também eu coloquei agora um grupo de WhatsApp, um linkzinho. Quando você clica no link, você é direcionado. Quem tiver interesse, quiser participar, tranquilo, para que a gente consiga tirar mais dúvidas. O que eu tenho mais medo é que a gente não pode fazer com que isso se distancie. Eu não posso me distanciar de vocês
Então, é um local que eu almejo para que possamos ter um certo contato, uma certa proximidade, um local que vocês se sintam seguros, possam perguntar, falar as coisas e tudo mais, é bem tranquilo, tá? Então, um grupo para isso. Vamos então para o nosso conteúdo, senão a aula de hoje vai ficar gigantesca. Então, falando sobre as noções básicas de conjuntos, né? Aí vem aquela pergunta que é tradicional, principalmente para quem foi professor lá do sexto ano, né, do fundamental, na primeira aula lá de matemática, depois de fazer, obviamente, as avaliações diagnósticas, quando você inicia o conteúdo, você chega para os alunos e pergunta: o que é conjunto? E aí você começa a esperar dos estudantes, né, uma definição de conjunto. A gente apresenta, entre muitas aspas, uma definição de conjunto, mas na verdade não é bem isso que é o que eu trago aqui na nossa próxima fala, e é o que a gente precisa, inclusive, trazer os alunos para entender um pouco mais isso, tá? Primeiro, toda matemática ela é formulada na linguagem de conjuntos. Inclusive, se a gente fala dos nossos números, a gente está pensando nos números dentro de um determinado conjunto, né? Que é aquilo que a gente chama de um conjunto numérico. Então, que seja o conjunto dos números reais, que seja o conjunto dos números naturais, cada um com suas propriedades, suas características, são conjuntos. A noção de conjunto ela permeia de uma forma bem grande a matemática, coloco aí a topologia como sendo a disciplina que mais utiliza, porque ele consegue transformar todas as ideias matemáticas, inclusive a ideia de número, só com a noção de conjunto. Por isso que a gente não pode falar que a gente está falando da teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos, gente, existe, só que é algo um pouco mais complexo daquilo que a gente vai apresentar. O que a gente está apresentando para os estudantes e o que eu vou apresentar para vocês é a linguagem dos conjuntos. É como que a gente comunica com os conjuntos, como que a gente utiliza eles. A gente em nenhum momento vai teorizar esse processo, tá bom? E importante, a gente não vai definir o que é um conjunto. Por quê? O conjunto ele é uma ideia primitiva. É a mesma coisa quando a gente pensa no ponto, na reta, no plano. Da mesma forma que elas formam as ideias que a gente precisa de geometria, a gente não fala o que é isso, a gente só aceita a sua existência para, a partir dela, construir todo o resto. A gente fala que o conjunto é uma ideia primitiva também, então a gente assume a existência deles e a partir deles a gente trabalha, tá? Aí você fala, mas os livros trazem conjunto como sendo, definindo eles como uma coleção de objetos, como uma reunião de coisas, etc e tal. Isso são sinônimos para a ideia de conjunto, porque aí a gente simplesmente está falando conjunto com outras palavras, tá? Então, imaginem conjunto sempre como uma ideia primitiva. O conceito, o conceito de conjunto é trazido para a gente por George Cantor, tá? George Cantor nos deu aí essas informações e a partir desse processo que data ali do século XIX foi quando começou-se a formalizar a matemática. Formalizar, inclusive, com muito medo, né? Para quem já leu lá nos livros lá de história de matemática, sabe que um grande receio dos matemáticos da época foi, pera, se eu preciso formalizar com aspectos lógicos e a partir de conceitos primitivos, como é que eu vou garantir que tudo que eu não fiz até o momento esteja errado? Ainda bem que tudo, em grande parte, estava correto, e aí foi possível fazer a formalização completa de matemática, mas George Cantor é o primeiro que determina aquilo que a gente conhece hoje como a ideia de conjuntos. E a gente vai sempre chamar esses conjuntos para diferenciar do resto das coisas por uma letra maiúscula, né? E eu coloquei como exemplo um A maiúsculo, um B maiúsculo, um X maiúsculo. Entendam, se eu estou colocando uma letra maiúscula, eu estou falando de um conjunto de coisas, tá? Isso é muito importante quando a gente for pensar em probabilidade, tá? Então, se eu falo de um conjunto, a letra é maiúscula. A probabilidade de um conjunto é dado em cima de um valor ali que eu vou usar a notação maiúscula, tá? Um cuidado para que lá na frente ninguém cometa esse erro. Próximo slide dá essa continuidade e aí a base, bem, mas o conjunto, ele é um elemento maior, como é que eu vou chamar as coisas que estão lá dentro, esses objetos que estão lá dentro, é o que a gente chama de elementos, né? Então, se eu estou falando aqui de elementos, eu estou falando de alguma coisa que esteja lá dentro do meu conjunto.
A gente vai representar os nossos elementos para diferenciar da ideia dos conjuntos por letras minúsculas. Então, atenção quanto à notação. Se eu escrevi com letra minúscula, eu estou falando de um elemento. Se eu escrevi com letra maiúscula, então eu estou falando de um conjunto, tá bom? Duas coisas que eu consigo identificar apenas pela notação, tá? A gente consegue descrever o nosso conjunto basicamente das três formas que eu apresentei aí embaixo. O interessante é, eu posso ou escrever o que define ali a sua propriedade. Então, se a gente pegar o primeiro exemplo aí, o A, o conjunto dos números pares, da forma como está escrito, eu consigo identificar quais são os elementos que pertencem e os elementos que não pertencem a esse conjunto. Eu posso fazer uma listagem desses elementos, que é como está aí na letra B. Então, eu consigo verificar que tem três pontinhos nas reticências, tanto no início quanto no fim. Isso fala que eu tenho um conjunto infinito, que não tem fim. E aí eu listo ali de forma que eu consiga perceber, caso exista alguma propriedade. É muito complicado escrever como essa notação da letra B, por mais que ela é muito útil quando eu tenho conjuntos finitos, ou pensando aí na educação para estudantes ali do Fundamental 1, Fundamental 2, mas ela não traz tanto formalismo, ela não traz tanto rigor, porque a gente não consegue controlar bem o que, que ocorre nesses pontinhos que estão no começo e estão no fim desse conjunto, tá? Então, vamos utilizar isso quando a gente der prioridade para estudantes aí menores, para que tenham a compreensão, a ideia aí do que está sendo trabalhado. E na letra C, conjunto C aí, eu estou definindo ele a partir apenas do padrão. Então, o que, que eu estou falando que esse conjunto é? É um x pertencendo a z, né, onde z é o conjunto dos números inteiros. Essa barra vertical eu chamo de talk, então, tal que x seja igual a 2k. Então, eu estou falando que o meu número é da forma 2k, vírgula, para indicar ali a propriedade característica desse k. Então, onde k pertence a z. Isso é, k é um número inteiro. Note que aí na letra C, eu estou fazendo exatamente o que eu tentei descrever na letra B, que é exatamente o que está listado como propriedade lá no meu item A, tá? Então, eu reescrevi de três formas diferentes, mas eu queria que todos esses conjuntos, o A, o B e o C, sejam conjuntos iguais, tá bom? Então, a gente tem várias notações, cuidado com isso, utilizem isso de forma adequada. Já colocar algo que eu acho que com certeza está lá nas recomendações. Um cuidado muito grande é vocês não fazerem isso daqui. E eu já encontrei livros, sabe, didáticos com esse tipo de erro. Então, A igual, aí usa as chaves e depois escreve conjunto dos números pares. Isso é um erro bem grande, porque o que eu criei aqui, na verdade, é o conjunto que contém o conjunto dos números pares, tá? Então, sempre que eu for determinar a propriedade, escrever a palavra conjunto ali, eu não vou utilizar as minhas chaves para isso, tá bom? Acho que inclusive é algo que está aparecendo aí, e esse cuidado é o que está aí no terceiro ponto, né? Nunca escreva A igual a conjunto dos números pares com as chaves, né? Porque esse símbolo aí indica já conjunto e o que está dentro do conjunto é um elemento. A gente já comentou também, evitar dizer, né, teoria dos conjuntos, e que a gente não pode usar e tentar evitar ao máximo usar a expressão x satisfaz a propriedade, tá? Porque um objeto ele tem a propriedade, ele possui uma propriedade. Então, o elemento que estava, por exemplo, dentro dos conjuntos dos slides anteriores são elementos que têm a propriedade de serem caracterizados como números pares. Não são números que satisfazem ser um número par, tá bom? E aí define bem, porque satisfazer ou cumprir, a gente está pensando em uma condição, numa implicação. E aí, se eu falo propriedade, aí sim eu tenho um atributo, tá? Então, cuidado aí na hora da gente poder fazer. Isso daí é mais na questão da hora da gente poder redigir nossas soluções, na hora da gente dar aula. É importante que a gente tenha esse rigor dentro da nossa escrita. Dito isso, podemos começar a falar então sobre as relações, né? Como que a gente consegue relacionar então esses elementos, que é tudo aquilo que está dentro do conjunto, e os seus conjuntos, né? Basicamente,
Eu vou começar apresentando para vocês aí esse círculo aí que está na figura, né? Para quem não está enxergando a figura que eu estou falando, essa figura aqui. Então, isso que a gente está descrito aí é o que a gente chama de um diagrama de Euler-Venn. E o diagrama de Euler-Venn, né? Muitos deles vão trazer só como diagrama de Venn. Acho que até eu na lista em algum dos exercícios tem escrito só diagrama de Venn. Ele é uma representação visual que eu consigo representar aí a partir de uma curva fechada, tá? Aí tá um círculo, mas não precisa ser um círculo. Tem algumas questões, inclusive de vestibulares, que trazem os conjuntos já em formatos retangulares, ou traz um formato de estrela, só para poder tirar dessa ideia que a representação de diagrama de Venn precisa ser uma curva, o que tenha curvatura, né? Então, que seja um círculo, um elipse ou algo do tipo. Então, eu só preciso que seja uma curva fechada, e os meus elementos são os pontos que estão lá dentro, são os elementos que pertencem ao meu conjunto. E os pontos que estão de fora são os elementos que não pertencem ao meu conjunto. E aí, essa é basicamente a relação que eu consigo ter entre elementos e conjuntos. Então, observem: se eu falo de elemento e eu falo de conjunto, a relação que eu devo utilizar é a de pertence e a de não pertence. Então, por exemplo, o meu A está aqui dentro. Se o meu A está aqui dentro, o símbolo que eu vou utilizar é o símbolo de pertence, e o símbolo de pertence é esse símbolo aqui que parece um ezinho, correto? A mesma coisa para o B, para o C, mas não para o D, porque observe bem, o pontinho dele aqui está fora. Se o ponto dele aqui está fora, eu estou falando que o meu elemento D ele não está dentro do meu conjunto A, então ele não pertence a A. O mais importante disso daqui é entender que eu utilizo as notações de pertence e de não pertence toda vez que eu estiver relacionando elementos e conjuntos, tá bom? Pode ocorrer do seu conjunto não ter nenhum elemento, e quando ele não tem nenhum elemento, é o que eu vou chamar de conjunto vazio. O símbolo que eu vou utilizar para isso é esse símbolo aqui, que é uma bola, é um círculo, né? Com um corte. Essa é uma possibilidade da gente utilizar uma simbologia. Alguns livros também, ou questões, também vão apresentar isso apenas as chaves abertas, porque se as chaves indicam conjunto e lá dentro do conjunto eu não coloquei nada, esse conjunto é vazio. Ou também eu posso fazer aqui uma determinada região, chamar ela de alguma coisa. Então, esse daqui, por exemplo, também é um conjunto que eu estou chamando de A. E observe que aqui dentro eu não coloquei nenhum ponto. Se aqui dentro não tem nenhum ponto, significa então que esse conjunto A é vazio. Tá bom? Então, são possibilidades. Eu prefiro e peço muito que vocês passem a utilizar esse símbolo aqui para vazio. É algo que ajuda bastante ao longo dos nossos tópicos, tá bom? A gente deve utilizar ele lá na penúltima semana, mas ele é de essencial compreensão. E se eu tenho dois conjuntos, já que eu não vou utilizar o símbolo de pertence, né, a gente não vai ter a relação de pertencimento para relacionar dois conjuntos. O que eu vou falar aqui é sobre a relação de inclusão, tá? Então, se eu tenho A e B que sejam dois conjuntos, toda vez que todos, interessante, não pode ficar nenhum de fora, tá? Todos os elementos do meu conjunto A estão dentro do B, eu vou falar que o meu A é subconjunto de B, eu vou falar que o meu A está contido dentro de B, ou ainda que o A é uma parte de B. E para qualquer uma dessas notações, inclusive a gente ainda pode falar que A está incluso em B, tá? Acho que eu não coloquei esse no texto, também é uma possibilidade. E a gente usa este símbolo aqui, que fala que o A está contido, isso é subconjunto de B. Por exemplo, se a gente pega aqui o meu conjunto A, tem 2, 5 e 7, e consideramos B como sendo o conjunto dos números primos. Então, todos os números primos. Espera, 2, 5 e 7 também são números primos. Então, o meu A está contido dentro do meu conjunto B. Tá? Então, para um elemento, ou desculpa, para um conjunto estar contido dentro de outro, eu preciso que todos os elementos desse conjunto pertençam ao conjunto maior.
tá bom? Existem duas inclusões triviais que sempre vão ocorrer, não importa qualquer que seja esse seu conjunto, né? Eu chamei de A só para escrever a notação. É óbvio que um conjunto sempre é subconjunto dele mesmo, né? Porque todos os elementos dele vão ser todos eles, está tudo pronto. E o vazio. O vazio sempre é subconjunto de todo mundo. Então vamos lembrar que é impossível não ter subconjuntos. Minimamente dois existem: ele próprio e o vazio. Ok? A gente vai falar que A, então, é um subconjunto próprio de B se existir essa inclusão, né? Se o A estiver contido em B, se o A for subconjunto de B, e que não ocorra nenhum dos dois casos triviais. Isso é, o meu A é diferente de B e o meu A é diferente de vazio. Então, se em algum momento a gente falar de subconjunto próprio, é isso. Estou pensando num subconjunto que não é o trivial. Lembrando, então, relação de elemento para conjunto, a gente vai utilizar, se eu estou falando de elemento com conjunto, eu uso pertence e não pertence. Se eu utilizo o símbolo de subconjunto, né, que é esse símbolo aqui, aí eu estou falando já de uma relação entre conjuntos, tá? Muito cuidado que é isso que eu estou requisitando para que vocês façam no primeiro exercício da lista de exercícios. Tá? Existem algumas propriedades que são fundamentais dentro da inclusão, que é o que caracteriza ele, inclusive, como uma relação. Né? Uma relação sempre precisa ter essas características. Primeiro, A é subconjunto de A, isso é trivial, né? Todo conjunto sempre é subconjunto dele mesmo. A gente tem o conceito de antissimetria, que inclusive é o que a gente vai utilizar para poder provar igualdades. Então, todas as questões de igualdade, eu tenho que pensar nessa ideia de antissimetria, que é o quê? Se o meu A é subconjunto do B, isso é, o meu A está dentro do meu B. Só que o meu B também está dentro do A. O meu B é subconjunto de A. Então, o que, que ocorre? Não pode existir esse espaço. Então, ele vem para dentro. Mas o A é subconjunto de B. O que, que ocorre então? Que esse espaço que eu risquei aqui não pode existir. Resultado, o meu A vai ter que ser exatamente igual a B. Então, sempre que a gente pede para provar duas igualdades, uma igualdade, é possível a gente analisar a partir de mostrar aí, né, que um elemento, um conjunto é subconjunto do maior, e se ocorrer o contrário, pela antissimetria, esses conjuntos são. E a transitividade, essa daqui a gente utiliza bastante, é interessante. Isso fala o quê? Que se eu tenho o meu conjunto A, que é subconjunto do B, e o meu B é subconjunto do C, por transitividade, o meu A, obviamente, precisa estar dentro do C. É essa relação, e é isso mais ou menos que eu risquei aqui nesse diagrama de Venn aqui, que é o conceito de transitividade. Tá bom? Dando sequência, o conjunto das partes, a gente denota isso por um P de A, tá bom? Eu gosto de usar esse P no formato de caligrafia, né? Então, uma letra mais desenhadinha. É aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Então, se eu escrevo todos os meus subconjuntos do meu A, eu crio esse conjunto que é o conjunto das partes. Então, por exemplo, se tem 1 e 2, esse daqui é o meu conjunto A. Quem é o conjunto das partes de A? Quais são os subconjuntos que eu consigo fazer aqui? Primeiro, o vazio é subconjunto de todo mundo. Depois, eu posso fazer um conjunto só com um conjunto só com o 2 e ele próprio, 1 e 2. Isso faz com que o nosso conjunto das partes sejam formado por esses quatro subconjuntos para esse conjunto A. Tá bom? Bem, cuidado, bem grande aí embaixo. Que se o A é um elemento do meu conjunto, a relação A pertence a também pode ser escrita sobre a forma que o conjunto que contém o A
é subconjunto de A. Mas é incorreto, em nenhuma hipótese vocês vão escrever isso daqui. Um elemento é subconjunto de um conjunto, ou que um conjunto pertença ao meu valor A. A não ser, a esse último caso aqui só ocorreria, e aí seria verdade, se eu tivesse isso daqui. O A pertence a um conjunto que contém o conjunto A. Porque aí nesse conjunto, o conjunto A é um elemento, tá? É o único caso que se tornaria verdade. Mas como aqui definido pelas informações que foram colocadas aqui, a gente não tem isso de resposta, tá bom? Bem, pessoal, juntem essas dúvidas aí, tragam para mim aí depois também nos nossos encontros, mandem e-mail, entrem em contato aí caso vocês tenham dúvidas sobre esses aspectos. Vamos para as operações? Deixa eu dar uma olhada no tempinho de aula. A gente já tem 25 minutos aqui desse vídeo. O programado foram 45. Então vai estar tudo belezinha, vai ficar até menor do que eu imaginei. Acerca de operações, basicamente são as três operações básicas, né? Uniões, intersecções e as diferenças. Basicamente são essas que a gente trabalha. E a gente vai ter duas que são mais fortes, que a gente utiliza muito, que é a ideia de união ou de reunião, né? Que a gente usa esse símbolo que é um U para cima. E a ideia de intersecção, que a gente usa o mesmo U, só que virado para baixo. E o que, que vem a ser? A união é quando eu junto os meus elementos, e a intersecção, os elementos dos meus dois conjuntos, e a intersecção vem a ser os elementos que se repetem em ambos os meus conjuntos. Tá? De uma forma mais concisa, isso daqui é importante porque pode dar uma ideia para vocês nos exercícios que a gente precisa pegar aquilo que está em português, a gente quer transcrever no matematiquês. Então, se um x pertence à união, o que que significa? Que o meu x ou está no primeiro conjunto ou está no segundo, inclusive pode ser que ele esteja nos dois, tá? Ou não é exclusivo, tá? Isso daqui não é exclusivo. Significa que pode estar tanto no primeiro conjunto ou no segundo, ou inclusive em ambos os conjuntos, tá? E eu uso a minha intersecção, significando que aí sim, eu tenho garantia, eu tenho certeza que está nos meus dois conjuntos, tá? Se eu faço a intersecção, significa então que esse x está tanto no primeiro quanto no segundo conjunto. Olhem bem essas ideias, porque isso daqui é uma chave muito grande para os problemas que a gente vai resolver lá na frente. Então, a união está ligada ali com essa ideia de ou, não necessariamente exclusivo, mas com a ideia de ou, e a intersecção está ligado nessa ideia de e, beleza? De uma forma mais ampla, é muito comum a gente fazer várias uniões. Então, eu apresento aqui para vocês dois símbolos muito comuns, né? Que aqui é uma família de uma união, uma família de uma intersecção. E aí, aqui no texto mesmo, depois vocês podem olhar, lembrando que esses slides estão disponibilizados já desde o começo da semana, lá dentro da nossa plataforma. O que, que significa que essa união é só para eu não escrever todos esses conjuntos aqui, botando vários símbolos de U. Estou falando que eu estou unindo todos os meus conjuntos A, desde o primeiro conjunto até o meu enésimo conjunto. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar no último conjunto e vou unir todos eles. E aqui embaixo a mesma notação, só que no sentido de intersecção. Então, eu tenho a intersecção do primeiro até o último. Tá bom? Caso essa intersecção aqui seja vazia, a gente pode falar que esses conjuntos são disjuntos. Essa é outra palavra que a gente vai usar muito. Se eu falo que dois conjuntos são disjuntos, não juntos, disjuntos, significa que a sua intersecção é um conjunto vazio, não existe nenhum número que esteja no A e no B ao mesmo tempo. Tá? A gente chama a ideia de complementar, e isso daqui em lógica, a gente costuma representar por não. Tá? Tem uma questão na lista que vai ajudar vocês a trabalhar esse aspecto, tá? Mas a ideia de complementar é o conjunto formado pelos elementos que não estão dentro do meu conjunto. Então,
O que que é o meu complementar do meu conjunto A? Quem está dentro do A? Beleza, é qualquer coisa que não seja aquilo. Isso é a ideia de complementar. Na questão, inclusive, eu quis que vocês trabalhassem com diagramas de Venn. Então, imagina, por exemplo, que aqui eu tenho meu conjunto A, isso daqui seja o meu espaço inteiro. O que que é o complemento de A? É toda essa região que não pega no A. Isso é o meu complemento de A. Tá? E a gente usa isso para chegar nessa definição aqui do a intersecção dele com o complemento de B. E isso forma para a gente a ideia de diferença, muito utilizado este símbolo que está aqui embaixo, né? O A menos B, bem naquela ideia de menos mesmo. Uma outra notação, inclusive, muito utilizada também é esse daqui é para ser uma barra reta, A menos de B, tá? Essas duas notações são notações equivalentes, mas o que que eu preciso entender que é uma diferença? Eu estou falando o quê? Que ele está no primeiro conjunto, então A menos B, ele está dentro do A, e depois disso que eu vou verificar que ele não pode estar dentro do B. Então está dentro do A, beleza. O que que eu tenho que fazer? Agora eu vou olhar cada um dos elementos que estão dentro do A e vou verificar. O primeiro elemento está dentro do B? Se tiver, eu retiro. Se não tiver, fica. O resultado, depois de eu fazer esse processo de iteração várias e várias vezes com todos os elementos do meu conjunto A, é o que a gente chama de diferença, tá bom? Pensa, por exemplo, aqui, um exemplo bem rápido. Se eu pego o meu conjunto A, que tem os elementos um, 2, 3, 4, 5, e pego o meu conjunto B, que tem os elementos 3, 5 e 7. A gente vai definir a diferença desses dois conjuntos como sendo o quê? Eu pego o primeiro elemento 1, ele está dentro do B? Não. Logo, está na diferença. O 2 está no A, mas não está no B. Então, beleza, está na diferença. O 3 está no A, só que ele também está no B, então ele não pode estar na diferença. O 4 está no A, mas não está no B, está na diferença. O 5 está no A, mas também está no B, ele não está na diferença. Aí você vem e me fala, pô, e o 7? Tanto faz. Porque a gente começa aqui pensando em quem está dentro do primeiro conjunto. Ó, o X pertence ao A. Então, eu só vou analisar o A e verificar se dentro dele algum elemento de B pertence. Note que isso faz com que A menos B seja bem diferente de B menos A. Se vocês executarem B menos A, o resultado que vocês vão obter vai ser só o 7. Tá bom? Se a gente consegue pegar um determinado conjunto e quebrar ele numa família, né, em várias uniões aqui, onde se eu pego essas uniões e de 2 a 2 essas uniões sejam disjuntas, isso é intersecção, seja vazio, a gente fala então que isso é uma partição, tá? Conteúdo grande parece extenso e tudo mais, mas é porque aqui são notações, gente. São notações, o mais importante para a gente é as notações, as ideias, não ficar executando vários desses cálculos, tá? Mas eu trago aqui algumas recomendações para quem for ministrar e quando vocês forem trabalhar isso em sala de aula, né? Quem for professor, tomar esses cuidados aqui. Primeiro, se a gente quer iniciar os jovens em matemática, é necessário que a gente familiarize ele, né, com os rudimentos da linguagem e das notações do conjunto. Então, é importante que a gente utilize essas notações, mas a gente vai ter que ter os determinados cuidados. O principal deles, né, é a gente evitar aí o pedantismo, né, aquele monte de simbologias. Então, ó, ele precisa ter os símbolos? Precisa. Você vai criar um monte de símbolos e trabalhar um monte de questões formais, por exemplo, vários exercícios que estão na lista lá? Não, porque não são exercícios que vão trazer a ideia inicial, aquela coisa. Eu espero que todos vocês já tenham tido contato com a ideia de conjuntos lá no fundamental, no médio de vocês. O que a gente está trabalhando aqui é esse formalismo que não convém a gente trabalhar isso dentro de sala de aula.
Aqui o texto coloca que não convém a gente insistir em questões desse tipo. Olha, o conjunto que tem o conjunto vazio é diferente do conjunto que contém o conjunto vazio, ou que o vazio é diferente do conjunto que tem o vazio, porque isso daqui refere-se à teoria, gente. Isso é importante para você que é professor, para você que quer se aprofundar no conteúdo. Mas dentro de sala de aula, para quem você está introduzindo esse conteúdo, é algo que você vai fugir absurdamente, tá? Procure sempre que possível ilustrar os seus conceitos com exemplos dentro da matemática, né? Além de contribuir aí para implementar essa linguagem de conjuntos, também ajuda a poder relembrar outras ideias dentro de geometria, de aritméticas. Eu dei, por exemplo, a ideia de números pares. Dentro de geometria é muito importante, porque a gente pode imaginar, na verdade, uma reta nada mais é o que? Do conjunto dos seus pontos, correto? O que que vem a ser o plano? É um conjunto de conjuntos de planos, que aí a definição já não fica tão boa, mas é essa. A gente consegue então pensar e trazer um pouco dessas ideias de geometria e de aritmética básica dentro desse aspecto de conjuntos e juntar isso. A gente tem um bem bolado bem legal aí. Lembra, o máximo de habilidades que você conseguir trabalhar e retrabalhar ao longo dos conteúdos, de forma que uma coisa precise da outra, vai ajudando os estudantes a ter uma ideia de conexão, uma ideia de necessidade. E isso é importante. Quando a gente vê a necessidade, a gente busca compreender um pouco melhor aquilo. Tá? Seja cuidadoso a fim de evitar, né, cometer erros. Use autocrítica, gente. Em cada aula, trate a si mesmo como um aluno cujo trabalho está sendo examinado. Eu faço isso o tempo todo. Nessa gravação mesmo, que eu já olhei 3 pontos aqui que eu falei, nossa, eu poderia ter melhorado nisso, mas não vou editar essa aula. E é isso. Não é o problema você errar. O problema é você não ficar ali na questão, pô, será que eu vou me corrigir? Não. Eu preciso me corrigir, eu preciso organizar, então vamos ter essa autocrítica, porque é isso que vai fazer a gente melhorar a cada ano, a gente trabalhar de uma forma melhor. E por fim, vamos fazer a correção gramatical, gente. Escutei inclusive de vários colegas meus, eu sou professor de matemática, eu não preciso escrever o português correto, eu não preciso falar corretamente. Notem que a linguagem é essencial até para que a gente consiga estabelecer o raciocínio de forma correta dentro, e aqui o autor mesmo coloca, né, que dentro de autores de livros, né, vários que são hoje trabalhados lá desde o Fundo 1, Fundo 2, principalmente, existe um descuidado muito grande, se quer se simplificar tanto a ponto que fica falho, tá? Então, muito cuidado na hora que vocês forem falar, representar, trabalhar com esses conteúdos, tá bom? O material de hoje foi extraído com base no material que tem lá já, dentro da nossa sala, lá como livro-texto, né? Se vocês forem lá na biblioteca, vocês vão verificar que vai ter o livro lá de análise combinatória e probabilidade. Eu vou utilizar esse livro de capa a capa dentro desse curso, tá? Ele foi um livro feito para um curso rápido, né? Um curso de 24 horas na época, o nosso curso é de 30, é um pouquinho maior, mas a gente não vai passar disso. Então, é de extrema importância que depois também vocês olhem esse material, ele tem mais desenhos, mais exemplos, vai poder ajudar vocês caso vocês tenham dúvidas, tá? E de uma forma geral, valeu! E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, questionar, não esqueçam, manda um e-mail para mim. Eu vou responder assim que eu tiver possibilidade, tá bom? Todas as nossas quintas-feiras, às 8h30 da noite, eu vou ter um momento síncrono com vocês, que é aquele momento que eu vou estar dentro da sala, para a gente poder discutir, verificar um exercício, tirar uma dúvida, fazer um comentário. E como eu falei no começo, é uma forma da gente fazer com que vire uma educação à distância, cada um em sua casa, bonitinho, em outro ambiente, mas que não seja uma educação distante, cada um fazendo de forma separada. Esse processo de intercâmbio é algo cujo aprendizado é muito, muito grande, tá bom? Então espero a quem puder, obviamente, ir lá. A lista 1 de exercícios está disponibilizada, obviamente vai envolver um pouquinho mais de pesquisa para que vocês consigam resolver, mas os materiais, os conteúdos que apresentou dá uma ideia muito boa para que vocês consigam executar, prazo de 15 dias. E o demais, vocês conseguem aí tirar dúvida mandando mensagem para mim aí sobre a partir de qualquer um dos meios, tá bom?
Qualquer coisa, disponível. Agradeço aí a paciência de quem assistiu esse vídeo e até a próxima.